Já Vai já ser você muito lembra legal. mais. E aí, É. vamos lá. Adriana, onde é que Hum, você está hoje, hein? Fortaleza. Qual? Nossa, Fortaleza, Fortaleza amada. Amada demais. amo, amo, amo. Fortaleza foi assim, quando foi para vir para Fortaleza, na realidade eu não queria ter saído de Patos, né? Porque você sabe que eu sou de Patos. Sim. Aí eu fiquei naquela luta de venho para Fortaleza, fico em Patos, venho para Fortaleza, fico em Patos. Aí eu passei tipo assim um ano e meio para me acostumar com Fortaleza, mas depois que eu me acostumei, aí não quis mais sair dela de jeito nenhum. Ela me acolheu muito bem. Eu só tenho que até hoje eu não tenho assim nada de contra assim em relação à Fortaleza. Só coisas boas, só gratidão. Eu acho Fortaleza eu amo essa. Eu moro em Recife, mas meu coração ele é carioca, o Rio, porque eu Ah, amo o Rio, e cearense, porque eu amo é Fortaleza. muito bom, é muito bom mesmo. As pessoas são muito acolhedoras, sabe? E esse calor mesmo é de verdade, assim, não é mentira, não, sabe? E você chega aqui, é tanto que o tanto de turista que vem para cá é porque a receptividade é muito grande mesmo, sabe? É bem caloroso. Eu me senti em casa. É tanto que não tenho assim, amo Patos, né? Amo minha cidade, mas assim, se eu tiver de me mudar de Fortaleza, eu vou morar em Recife. Ah, Recife é massa também, Recife é É, massa. Mas eu aqui eu prefiro tenho, eu tenho Fortaleza. olha, é porque eu tenho um pernambucano, né? Eu sou casada com um Pois pernambucano, é, né? o Rama ele é pernambucano, né? A Pronto, família ele é dele é daqui. pernambucano. É. Eles são de que bairro aqui, você sabe? Não, ele não é de Recife, ele é de São Lourenço. Na realidade, ele nasceu em Paulista, né? Nasceu em Paulista. Paulista, perto de Abreu Lima, e se criou em São Lourenço da Mata, que é Sim, sim, do encostadinho, né? lado. Camaragibe, São Lourenço. É do lado. Aí, pronto, sempre que eu vou, mas ele tem irmã que mora em Olinda, no Varadouro, por ali, e tem irmã que mora no Janga, entendeu? Então, assim, a gente Hum, fica naquela. Vai para São entendi. Lourenço, para Janga, para Recife. São Lourenço, para Janga, fica dividido. Cadê seu cunhado, Alan? A Alan tá em Patos. Tá em Alan tá em Patos? Patos, morando em Patos. É tanto que, olha, Patos é muito top. As pessoas se apaixonam por Patos quando vai. É quente, viu? É quente demais. Mas quando as pessoas vão para Patos, elas criam um laço assim que não quer mais deixar, não quer mais sair. E Alan foi se casou lá, né? E tá Que por lá até massa. Eu hoje. trabalhei com Alan, eu dancei com Alan na Caviar. Sim, foi, Rick. Foi. Quando o Alan dançou na Caviar, acho que com um mês e um pouquinho, que ele saiu da Caviar com Mara, eu entrei. Foi pouquíssimo tempo, assim. Pois é, porque quando eu entrei, eu estava na Brucelose, aí o Rama tinha saído, e aí ligaram, o Zequinha me viu fazendo show lá no Clube do Vaqueiro, Parque do Vaqueiro, alguma coisa do Vaqueiro, dessas Sim. casas de show. Era ele e a Cristina. Aí disseram, não, venha pra cá, venha pra cá, venha pra cá. Eu peguei e fui pra Caviar. Ah. Só que aí, o Alan é muito mais alto que ele, ficou muito É desproporcional, um né? gigante, é. É, e o Alan e o Rama são praticamente da mesma altura. É E eu fiquei verdade. muito pequeno. Aí era Maristela e Nina, né? Que Ixi, duas dançava. enormes, é. Pois é, aí quando cheguei lá, aí disseram, não, vamos trazer outro. Aí levaram Juca, aí ficou três. Ixi, Maria, tudo na mesma, né? E eu Altura. pequenininho. Aí eu tenho que me sobressair no meio desse gigante. E aí e eu me dizia que eu era o Pestinha, né? E dançando. Só que aí eu fiquei pouco tempo na caviar, porque aí Gilson Neto ficava me chamando direto, e eu já contei essa história aqui. Volte, volte, Uhum. volte, aí ofereceu, mas eu voltei. Aí, Lógico. Uhum. lógico. Teve uma. Esse na Caviar, eu fiquei numa dúvida assim quando teve o convite da Caviar, né? Porque eu estava na época era Nora de Caju, né? Do Sim. Moisés, era Caviar, era Magníficos e era Limão. Eu fiquei assim com proposta das quatro e eu fiquei assim, vou para onde, vou para onde e tal. E aí eu fui levantando a história, né? Assim, tipo, quem era que fazia história em tal canto, tal canto. Aí, como essas outras bandas, elas tinham
uma cara muito forte dos artistas que tinham saído, né? Então, assim, eu Uhum. digo, pai, eu não vou me meter aqui não, sabe? E a Caviar ficava naquela inconstância, assim, né? Porque uma época era fulano, uma época era ciclano. Nunca teve, assim, assim, teve sim, teve muito tempo a Joelma, né? Teve muito Sim. O tempo o Berg, Berg, Rabelo, Rabelo, né? Os meninos, o Kelvis Kelvis, e Kelvis. Kelvis entendeu? e Assim, teve assim, né? A Cláudia. Então, aí eu digo, rapaz, tem muitas caras na Caviar. Então, a Caviar, para mim, é mais fácil. Eu pensei, né? A Caviar, para mim, é mais Uhum. fácil. Porque se eu fosse para Magnífico, veio. Valquíria tinha saído. Menina, que comparação medonha. Não tinha, então, não tinha como. Aí Quando você tem você foi limão. chamada para Magnífico, Sâmia já estava? Não, não, não. Não. Foi na época, tipo, na transição, né? Uhum. Eu acho que era Luciene, Valquíria, sabe? Nessa época, bem Sim. antes. Não estava Samia, não. E na Limão, acho que era Batista, não, era Edson. Eu não sei, tem alguém que tinha saído. Eu sei que me ligaram e aí eu fiquei naquela, né? Mas me balançou, né? Porque você cresce, você ouve e é banda assim, você é fã, você, né, forró, porque Sim. para mim todas as bandas de forró eu gosto de todas. Então assim, você é fã, você cresce escutando e tal, e você num momento aí você recebe um convite, eita, e agora, né? Você fica, e É. eu era muito moleque, eu comecei a cantar com 14 anos, acho que nessa época eu tinha o quê? 20, 19 anos, entendeu? Você fica, né, sem saber para onde ir. Mas eu sou muito grata, eu sou grata às pessoas que me convidaram. Eu não fui pelo simples fato de, assim, a minha intenção era outra, sabe, Rick? A minha intenção Uhum. era outra. Eu sempre gostei de cantar, mas assim, eu queria, por mais que viesse money, bem mais, eu sempre optava pelo ambiente. E o dinheiro não vinha em primeiro lugar. Nunca veio em Sim. primeiro lugar. É bom você ter dinheiro, é bom você ter prosperidade. Mas, às vezes, quando o dinheiro é... Eu sempre olhei muito pelo outro lado, sabe? Para o outro lado. Aí talvez as pessoas vejam assim, tipo assim, ah, mas a Adriana não foi pra banda tal, a Adriana não. E tal. Mas assim, tipo assim, foi opção minha mesmo de ficar, Uhum. né, na minha, quietinha e tal. Quando você chegou na Caviar, porque a Caviar mudava direto, né? É, de De vocalista. cantores. Além desses aí, desses que nós citamos antes, né? Dessa formação, você, pouco, eu até estava falando com o Ninéia semana passada, que nós tentamos fazer a live semana passada, só que a internet estava muito ruim, que acontece, né? De oscilar. Quando é Ah, live, acontece de oscilar. E é. Uhum. nós mudamos para amanhã. Muita gente passou pela Caviar, mas poucos conseguiram marcar na Caviar. E você é uma delas. Você conseguiu, ou você é a cara da Caviar. E, menino, olha, eu digo uma coisa a você, eu sou muito grata a ter vindo para Caviar, né? Mas tinha que ter, vamos ver, tinha que ter, minha mãe disse que é figo preto, sabe? Você tem que ter o figo preto para você aguentar algumas coisas, engolir alguns sapos, fazer vista Sim, grossa para muitas coisas, aquela risadinha, entendeu? Para você poder sair. Você trabalhou em banda, você sabe como sim. é, né? Uhum. Então, assim, muitas vezes eu fazia o macaquinho mesmo, né? Que é aqui, E, né? e Aqui, aqui. na época que eu passei na Caviar, o pau comia, viu? Pô, tá entendendo? Tá entendendo? Na minha época também. Mas assim, eu sempre fui muito braba, né? Eu sempre fui muito braba. Mas é, em determinados momentos na caviar, eu conseguia me controlar. Não me pergunte como. Não me pergunte como. Mas eu conseguia me controlar. Eu sempre fui muito braba mesmo, braba mesmo, assim, de não levar desaforo para casa. Sim, Mas com a maturidade, com o tempo, você vai mudando, né? Você é vai verdade. mudando. Mas eu consegui ficar assim lá, sabe, Rick? Consegui ficar. Conseguiu tanto que está até hoje, né? Você é a Tá cara da até banda. hoje. Né? Tá até hoje. É,
eu acho que assim, eu tenho um caso de amor assim com a Caviar, sabe? São duas bandas assim, eu passei muitas bandas, eu agradeço a todas que eu passei, mas a Caviar e a Flor da Pele de Patos, eu tenho uma gratidão assim, sabe? Bem especial mesmo. Gratidão já é especial, mas essa eu tenho bem mais, sabe? Porque a Caviar me deu muitas alegrias e a Flor da Pele também, sabe? E a Flor da Pele também. Então, são as duas bandas que eu, assim, vou levar pro resto da vida, assim, no meu coração. Cara, que massa. Embora. Ô, Corrinha, vamos Ah, do começo. hum, Vamos do começo. Flor da Pele, como você mesmo falou, marcou muito a sua história. Tanto a sua como a da Elaine Tine, que veio depois, né? Lá na Flor. Acho que eu acho que ela lhe ela substituiu. veio na época em que eu cantava, e assim, tava muito puxado, muito pesado, tinha saído a Nana e a Vânia, eu acho, na época, eu não me lembro. E é, eu já sabia dela cantando, as pessoas falavam, tinha aqueles rumores lá em Patos, que tinha uma baixinha que cantava muito bem, e eu ri que eu sempre fui uma cantora, deu não me importar com cantora se cantasse mais, se cantasse menos. Para mim, não. Para mim, eu queria era estar perto. Eu queria que essa cantora boa estivesse perto de mim, sabe? Porque o negócio ia ficar mais bonito ainda. E aí via ela cantando, e via ela cantando algumas vezes, e as pessoas começaram a falar, né? Aí eu falei pro Jairo, tem uma menina lá no Bivar. No Bivar e tal, e tal, e tal. Vamos chamar, vamos trazer ela para cá? Aí ficou naquela, traz, não traz, traz, não traz. Terminaram chamando ela. E ela ficou, a gente cantou muito tempo. E eu sou gratidão, Elaine, a gente se dá. Naquela época, a gente, Ave Maria, a gente não tem negócio de encrenca, de briguinhas. Você sabe que é muito difícil, duas cantoras, duas mulheres. E a gente sempre se respeitava muito. Eu ia para casa dela, ela vinha para minha casa, a mãe dela fazia café para mim. Eu ficava lá até não sei que hora. E assim, eu só tenho gratidão em relação à Elaine. Foi na época em que eu estava na Flor da Pele. Aí depois eu saí, vim para Caviar. Ah, como chegou o convite para você ir para Caviar? Quem te chamou? Foi assim, veja, isso eu ainda me lembro. Eu estava em Patos e nessa época eu fiquei, eu dei minha palavra, veja só, eu dei minha palavra para o Moisés do Norte de Caju, que ia. Moisés veio em Patos, assinou o contrato, nananã e tal, e eu não fui, né? E eu não fui, sei que foi aquela coisa. E aí eu fiquei, mas eu fiquei um pouco desgostosa com Flor da Pele. Por quê? Porque Jairo sempre foi um patrão muito bom, mas você sabe que patrão, né? Patrão é patrão. Então a gente tocava muito e tal, e eu achava que minha grana estava baixa, que de fato estava mesmo. E aí eu queria que ele aumentasse. Aí ele não aumentou. Aí um amigo meu, Paulinho, que sabe quem é Paulinho? João Paulo, Paulinho Canário, Paulinho, que hoje ele canta, mas ele tem uma empresa de ar-condicionado aqui. Sim. É nosso amigo de dentro de casa mesmo, Paulinho. Até hoje, até hoje. Aí o Paulinho, nessa época ele tinha uma parceira, veio dançar na Caviar, e aí acho que ele falou de mim, e aí eu recebo uma ligação do Zequinha. Recebo uma ligação do Zequinha nessa época, na minha casa, de lá da minha casa tinha um orelhão, né? tinha um orelhão. Na minha casa não tinha telefone. Não tinha telefone, porque o telefone ainda, nessa época, ainda era muito difícil, não tinha muito, né? Era Sim. muito difícil. Aí lá vai. Aí Zequinha me liga, vem aqui, eu vim, fiz não fiz teste, né? Porque ele já me chamou para cantar mesmo, assim, teste. E eu não me importava, não, podia me chamar para teste que eu ia mesmo, sabe? Mas não foi teste, não. Aí vim, a princípio, eu achei muito estranho, porque foi mesmo na época que era a Cristina, o Berg Berg Lima. Lima, né? Solange de Era, Tábua já tinha saído, não, Solange Solange Almeida. já tinha saído, Solange já tinha saído já.
E, salvo Amara me Barros. engano, Amara Barros a Mara estava? não tava, não, tava, era... Mineia. Não, Niné veio depois de mim. Niné veio depois. Era a Fabiana, que foi quando Fabiana eu Loirinha, cabelo conheci. encacheado. Fabiana, era, era Fabiana, o Berg. A Fabiana estava saindo, Rogério. porque Rogério estava? Rogério tava. Rogério é Maria, uma figura maravilhosa, sabe? O Rogério é uma figura maravilhosa. E de mulher eu lembro só da Fabiana, que ela saiu. Aí depois ficou eu, aí depois veio a Ninéia, aí depois. Eu não me lembro da ordem, não. Eu sei que a Ninéia veio na época em que eu entrei também, Uhum. sabe? É, aí ele me chamou, e aí eu fiquei naquela. Gostei e não gostei, porque eu estava acostumada com Patos, meu interiorzinho, sabe? Todo mundo conhece todo mundo, e aquela alegria, aquela. Aí eu digo, rapaz, acho que eu não vou ficar, não. Aí foi. Terminei ficando, já tô até hoje. Se apaixonou, Me casou. apaixonei, casei. Olha, eu tive muita sorte de ter vindo para Caviar, porque foi muito bom ter reencontrado o Ramatiz nessa reencarnação, sabe? Foi muito bom mesmo. Que massa, que massa. Ó, eu vi uma pessoa falando aí que o áudio da Corrinha está baixo. Para mim está bom. Dá o feedback aí, gente. As imagens, o áudio, para mim Eu está bom. aumentei, tá? Aumentei mais. Tá, tá. Ô, Corrinha, Hum, a Corrinha veio por conta da música da Corrinha, né? foi. Adriana, meu nome, né? Aí corrinha por conta da música. Ô, Adriana, Hum. essa foi a primeira música mesmo, já foi feita para você, ou na época ficaram na indecisão de quem iria gravar essa Não, música? foi exatamente para mim, assim. Ela é de um compositor lá do Rio Grande do Norte, acho que é Chiquinho Filho. E aí o Máximo, que é o rapaz que canta comigo, trouxe a música para Caviar, né? Uhum. E esse apelido de Corrinha foi o Tony Nunes, na época do Forrobodó com ele, que eu fui, a primeira apresentação foi lá, né? Aí ele gostou tanto da música que ele ficou me chamando, ô Corrinha, vem cá, ô Corrinha, pronto. Daquele Corrinha, todo mundo ficou me chamando de Corrinha a partir daquele dia. É tanto que eu lembro, eu vejo que algumas pessoas me chamam de Socorro, porque acham que meu nome É Socorro. é Socorro mesmo, e Corrinha, e do Socorro. É tanto nome. Mas quando as pessoas me perguntam como é o meu nome, eu falo que é Adriana. Mas se me chamarem de Corrinha, eu respondo tranquilamente. Eu não tenho problema não com isso, não. Eu acho até bom. Que aprendizado levou da percurso musical? Ah, Beijo. Você foi da o percurso percurso. musical. Foi a minha foi a minha segunda banda, porque eu cantei primeiro no Forró Molhado, não, cantei primeiro no Melão Doce, que era de São João do Sabugi, do Sim. George, que era ficar São João do Sabugi e Santa Luzia, né? Aí eu tenho tanta coisa boa do percurso musical. Eu só tive uma. Eu comecei a ter um pouco de medo em relação à viagem, negócio de ônibus, essas coisas, porque teve um acidente, né? No dia em que a gente ia tocar no São João de Patos, como você sabe, São João de Patos é Uhum. Forte. bem, né? E aí foi um livramento mesmo, porque eu ia vir no ônibus, e aí decidi vir no carro, eu, a outra cantora, o cantor e o dono da banda no carro pequeno, né? Nessa época era um carro pequeno. Era. E eu não fui no ônibus. E o ônibus virou na Serra de Teixeira. O ônibus Aquela virou. serra é. Aquela serra é punk. Quem conhece sabe. Então, o ônibus virou. A sorte nossa é que foi só prejuízo material mesmo. Não morreu ninguém por sorte. Porque você sabe que aquela serra é perigosa. E então assim, eu Perigoso. fiquei meio receosa um tempo, né? Aí ficava meio assim, mas isso foi uma das coisas, mas em relação a Aragão, a esposa dele, as pessoas que trabalhavam lá, as pessoas de Monteiro, sabe? Eu só tenho a agradecer mesmo. Tenho muita coisa boa
Não tenho. A única coisinha triste foi essa partezinha desse acidente, mas o resto foi muito gratificante ter participado dela. Bruno Macedo mandou aqui. A Adriana estava estressada na gravação do DVD da Caviar. Retorno. Pelo amor de Deus. Deixa eu te dizer, Bruno, tu tem razão. Sabe o que aconteceu? Por incrível que pareça, as pessoas. Ó, ali, aquela gravação que eu retorno, pelo amor de Deus, ali era o terceiro show da noite. Terceiro show da noite. A gente gravou a primeira vez no Expresso Brasil, saiu, foi para o Patativa e voltou de novo para lá. Entendeu? Ali foi o terceiro show da noite. Tava horrível. A garganta não prestava mais para nada, né? Porque nessa época eu cantava muito, muito. Porque na época a gente tinha que ter muito vibrato, tinha que ter a voz muito forte e tal, né? E aí você cantava muito pela garganta. Você não usava diafragma, você não tinha técnica para usar diafragma. Aí eu cantava muito pela garganta. Menino, fizesse um ai, eu tava rouca, né? Mas graças a Deus eu me acostumei a cantar sem ser pela garganta, né? Me acostumei a cantar pelo diafragma. Mas foi o terceiro show da noite. Horrível, horrível, horrível. As pessoas acham que ali era a primeira vez, né? Ô, Adriana, quando você foi para Caviar, foi bem naquela transição que Zequinha queria deixar a Caviar em Vaneirão, né? Todas as bandas estavam desse jeito, né? Por causa da Aviões. A gente, ó, você sabe que no forró tipo quando um tá dando certo, todo mundo quer ir, todo mundo quer ir, todo mundo quer ir. É igual o piseiro agora, é igual o piseiro. São poucas as que ficam na sua linha mesmo, né? Então, assim, o mundo muda. Você tem que estar mudando. As bandas também mudam, né? Então, assim, se não tá dando certo, vai para ali e tal. Mas não pode perder a essência. É tanto que a Caviar mudou para Vaneirão, mas ela não deixava de fazer o romântico, né? Ela fazia os vaneirões, mas continuava fazendo as músicas românticas. Tá certo, tem que ir para tudo quanto é lado mesmo. Eu sou de acordo. E foi na transição. Aí as pessoas estranharam um pouco, né? Porque né, era bem romântico. Já tinha uma história, né? Já tinha uma história consolidada. Claro. Mas, graças a Deus, deu para ficar fazendo as duas coisas, o vaneirão e o romântico, que eu acho muito lindo, todos os dois, tanto o vaneirão quanto o romântico, para mim, é música, né? Música é música. Eu vou derrubar a pergunta da caneta, é uma pergunta que pode ser polêmica, você responde se quiser, tá? Uhum. Caviar com rapadura sempre teve fama de muito atrito entre os cantores. Com você aconteceu, e se você quiser falar com quem foi, beleza. Se não quiser, a gente tem atrito com outros cantores. Não, eu respondo. Assim, eu estou tentando lembrar de um atrito que eu tive com algum cantor ou cantora. Eu não lembro, não. Se alguém lembrar aí, se algum cantor que tiver alguma coisa a falar, porque eu não lembro, não. Assim, tem aqueles que você gosta mais, né? Tem aqueles que você gosta mais, que você o santo bate e você tem uma afinidade melhor. Mas eu acho que dentre isso você tem que ter o respeito. Então, se você respeita, você está bem com muita gente. Mas por que fulano se dá bem com fulano, se dá bem? Porque você tem que respeitar. Você não precisa morrer de amores, né? Você não precisa morrer de amores, mas você tem que respeitar. Então, assim, eu não lembro de atritos, de briga, de discussões, não. Talvez eu ficasse meio que com o pé atrás com alguns, mas briga, como eu vi de algumas pessoas, não. Eu cheguei a ver briga lá dentro, né? Lá tinha mesmo. Uhum. Já cheguei a ver também de tapa. Já. Eu já vi ação de pessoas, assim, tipo assim, vamos fazer da hierarquia, né? Do escalão mesmo, de cima, com as pessoas lá. Então, assim, eu vi muita coisa. Eu presenciei muita coisa, sabe? Muita maldade. Olha, tinha uma pessoa lá que era
tão mal, tão mal, tão mal, que eu acho que essa pessoa hoje ela se arrepende das coisas que ela fazia, sabe? Porque era maldade mesmo com as pessoas. E não saber que a vida, ela é uma roda gigante, né, Rick? E você fazer aquilo por maldade, por ruindade, assim, sabe? A satisfação de ver a pessoa sofrendo. Eu não consigo entender, não. Sinceramente, eu É. demoro para entender. Mas Eu vamos mesmo para frente. quebrei, eu mesmo quebrei o pau lá na caviar também. Porque Quebrei o pau. tinha umas pessoas, ó, tinha umas pessoas com muita maldade no coração, sabe? Tinha muitas. Mas ainda bem que eu acho que eu não fui poderia até ser, mas eu acho que como eu tinha a minha postura, né? Eu acho que, tipo assim, se vier para cima de mim, vai ter, né? Uhum. Aí acho que as pessoas. Sabe o que é que eu acho também? Que naquela época tinha dono, não todos, mas tinha dono de banda, porque tinha muito cantor e muita cantora. Muito Então era. muitas coisas Era. saía da direção, que eles meio que jogavam a faísca para ver o Para ver o atrito, circo. Era. né? Porque achava que Exatamente. iam se destacar. Isso eu É, falo muito que acontecia na calcinha preta. Calcinha é. preta acontecia muito isso. Exatamente. E na caviar não era diferente, não, porque o povo só Não. fazia só, ela falou isso de tu. A pessoa, o quê? Não sei o quê, não sei o quê. Aí Era. já. Não, eu presenciei fight mesmo. Eu presenciei É, briga, eu presenciei, sabe, maldade de pegar as coisas, esconder só por maldade, pegar, jogar fora, sabe? A pessoa ficar é, procurando. São umas coisinhas tão desnecessárias. Vi briga de murro mesmo, assim. tinha muito. Mulher com mulher nos tapa. Tinha, tinha, Vi. tinha Eu muito. quase que Ok. saía também nos tapa, né? Mas não saía. Você saiu da caviar quantas vezes? Duas. Uma, saía quando eu engravidei do Armando, né? Do meu filho, que hoje Uhum. tem 15 anos. Saí, aí assim, ficou naquela de voltar. E Zequinha, mas ele foi homem, porque ele honrou comigo. A licença maternidade na época era 4, né? 4 meses. Ele honrou comigo aí, tipo, 9 meses. Eu fiquei 9 meses afastada da caviar. E ele mandando. Eu acho que ele achava que eu ia voltar. Mas eu não voltei pelo simples fato da desvalorização mesmo, porque na época eu recebia R$ 2.000. Veja, as pessoas acham que era muito dinheiro, né? A história de Currinha foi dinheiro para ele. Para mim, não. Para mim, não. É tanto que tem tanta coisa que se você pensar, né, deixa para lá. Então, foi dinheiro para ele. Para mim, para Máximo, que cantamos a música, que interpretamos a música, não. Não. Então, nessa época, eu recebia R$ 2.000 e eu queria voltar para a banda, não pelos R$ 2.000. Eu queria que ele me pagasse uma quantidade que eu achasse que valeria a pena voltar, estar no meio do mundo, deixar meu filho em casa. Antes eu não tinha, mas aí eu já ia ter filho. Então, a Caviar Sim. vive no mundo, né? É, A gente não toca em Fortaleza, vive em Fortaleza. é A verdade. nossa área é Pará, é Tocantins, é Minas Gerais. Então, assim, só para ir é 1.500, 2.000 quilômetros, entendeu? Então, é um dia, 2 dias dentro de um só de viagem. Então, eu queria que valesse a pena deixar o meu filho em casa. E não valia, não, em relação ao dinheiro. Aí, foi essa vez, e agora, quando o Ozanam comprou a banda, eu voltei, né? Que é o mesmo dono da Uhum. Canários. E aí, ele hoje não é mais dele, é do Guto, que é da Bahia, que é do Descanso do Guerreiro, que é meu patrão, assim, que graças a Deus, eu tive a sorte dele vir para a banda, sabe? Forró dos Play é da empresa também, né? Ainda é. Sim, E é hoje você está Fortaleza. satisfeita, né? Senão você não estaria lá, né? Eu estou satisfeita. Em momento nenhum, nessa pandemia, sabe, ele foi homem demais. Tanto ele quanto a Lia, que a Lia, na época, dançou também na Caviar, né? A Lia e a Leila. Sim.
Mas, assim, eu não tenho uma vírgula de ruim para falar dele, sabe? Eu só tenho que agradecer, ainda bem, ainda bem. Ainda bem, graças a Deus. É porque eu lembro que eu te encontrei, eu não lembro o ano, eu acho que foi 2012, lá no Rio de Janeiro. Você estava Sim. cantando na Canários, Aham, lá na Feira dos Paraíba, São né? Feira de São Cristóvão, né? Cristóvão, que falam, lá É... falam Feira dos Paraíba. Eu fui lá, que eu estava até com uma amiga minha, lá do Projac, que a gente foi lá, eu disse, Ixi, Adriana aqui, não sei o que, aí fui lá no camarim, falei rápido contigo aham. com o Rama, né? Era Foi a muito Canários. legal. Eu também fui muito feliz na Canários, sabe? Porque eu gosto muito de arrasta-pé, sabe? Eu gosto muito de arrasta-pé, de São João, dessas coisas. E eu me realizei cantando arrasta-pé. É tanto que eu tenho algumas músicas minhas guardadas de arrasta-pé que eu não gravei, minhas composições minhas, porque eu me identifico muito com arrasta-pé. Muito, 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 muito mesmo. Mas é uma coisa que só dá dinheiro no São João, entendeu? Sim. Infelizmente. Infelizmente só dá dinheiro no São João. Aí eu não posso ficar, né? Só cantar no São João. Eu tenho que cantar todas as épocas do ano, porque é de onde eu tiro o meu sustento. Ô, Adriana, hoje, tá, não sei se ainda tá assim, Caviar com Rapadura e Adriana Corrinha. Não Não, sei se ainda tá. não, Não? não. Eu tirei. A Adriana Corrêa, não. A caviar com rapadura. Ah, é, quando surgiu esse slogan, né, essa marca, muita gente pensou que você tenha se tornado sócia da banda. Você Tinha se tornou comprado. sócia da Não, banda? comprei não! Comprei não, não é minha não. Não é porque na época o Ozanam, que era o dono, é um patrão também assim, que eu, Adriana, não tenho uma vírgula para falar dele. Não tenho uma vírgula para falar dele. O Ozanam era um patrão, foi um patrão muito bom para mim, que é o dono do Canários do Reino. Foi um patrão muito bom mesmo em relação à Adriana. Eu estou tirando ele por mim, entendeu? Então, ele sempre valorizou meu trabalho, sempre gostou do meu trabalho. E aí, ele que teve a ideia de botar a Adriana Corrêa. Olha, ele chegou para mim e disse assim, Adriana, eu cantava no Canários. Adriana, eu vou comprar... Isso foi no meu aniversário. É tanto que eu sou muito amiga de Aline Fernandes, né? Eu sou muito amiga dela, a gente cantou muito tempo junto. E a gente ficou afastada porque ela achava que eu tinha pedido para ele comprar caviar para mim. E eu nem de longe, nem nos meus sonhos, passou pela minha cabeça fazer um negócio desse. Porque eu estava satisfeita na Canários com ela, cantando com ela e tudo mais. Mas eu não sabia que ele tinha interesse de comprar caviar. E ele também não disse para mim. Aí, num dito aniversário meu na casa de uma amiga minha, lá no Eusébio, que é uma cidade aqui pertinho, a Sim. Jamila, tava eu, ela fez o meu aniversário, ela e Jamila, fez o aniversário meio que surpresa, assim. E aí chamou o Ozanam e o Ozanam disse para mim que estava comprando a caviar e queria que eu fosse para lá. E ia botar a Adriana Corrêa e caviar com rapadura. Então foi ideia dele. Eu não tive, assim, participação nenhuma nessa compra dele, né? Assim, mas depois a gente já ficou de boa, eu e a Lina, ainda já voltou às boas novas já. Sou uma pessoa que eu sou muito grata a ela, sabe? Sou muito grata a ela. A gente ficou algum tempo afastado por isso, por esse mal entendido, que ela achava que eu, Adriana, tinha falado isso para ela. Mas você ganhava mais por isso, né? Por seu nome ser a marca também? Não, Não? não, não. Ele quis botar, eu deixei e tal. E, assim, passamos um bom tempo, né? Eu passei um bom tempo com a caviar com ele lá. Aí depois o Guto comprou. Mas em relação à grana, Vem cá, você nunca foi convidada para ir para Calcinha Preta, não? Porque sempre foi, quem era da foi, Caviar, Gilton tentava foi, levar. foi. E fui convidada para ir para a Calcinha Preta algumas vezes. Algumas vezes. O Gilton me chamou algumas vezes para ir para a Calcinha. E o Gilton me chamou para ir para a Calcinha, pra você ter ideia, quando eu cantava no Flor da Pele. Quando eu Nossa, cantava no Flor da Pele, na época em que a Carla e o Vitor foi para lá, que a foram Carla e para o lá. Vitor eram dançarem do Flor da Pele. Então, Carla nessa Lemos. época,
ele já quis me levar para lá, para Calcinha, e eu não fui. Depois, uma outra época, eu cantava no swing do forró, eu acho. O Gilto também mandou o convite. Depois, uma outra época, Rama estava dançando na saia rodada e foi para tocar em Aracaju, e Rama se encontrou com o Gilto, foi lá para o apartamento e tal, e tal, e tal. O Gilto ligou para mim também, conversou, perguntando se não tem interesse de ir para a Calcinha, e eu não fui. Mas, assim, sou fã da Calcinha, de todos, da Paulinha, da Silvana, do Dani, sabe? De todos, do Gilto, principalmente. Mas, assim, não tive aquele feeling para ir, Aí. sabe? Para ir cantar lá. Tem uma banda, vou lhe dizer aqui, tem uma banda que eu fui convidada e eu não fui para lá. Se eu for dizer para você as bandas que eu fui convidada e não fui, vai parecer meio que soberba, mas não é. Uma das bandas que eu fui chamada, que eu me arrependo de não ter ido, mas hoje eu também não iria, porque eu estou muito bem na minha banda, né? Estou bem Sim. na Caviar. Então, assim, dessas bandas aí que me chamaram todas, eu sou muito grata a todas que me chamaram, mas uma que eu, assim, me arrependo na época de não ter ido, chama-se Forró Real. Chama-se Forró Realzão. Real. Eu não fui para o Forró Real, mas, assim, também foi alguns convites, não foi só uma vez. Já veio de seu Chico Bill, da Dona Francine, sabe? Aí depois do Rogério, né? Sim. Então, assim, a única dessas que eu não fui chama-se Forró Real. Na época, se eu soubesse que ia morar em Fortaleza, viver muito tempo em Fortaleza, eu teria ido para Forró Real, entendeu? Teria ido. Mas, assim, todas as vezes que eu me encontro com a Dona Francine, que é a viúva do seu Chico, olha, me dá uma coisa assim, porque eu sinto que era para ter ido, né? Você foi chegou aí para Saia? Ou ia ou recebeu Eu proposta? recebi o convite algumas vezes também, umas 2, 3 vezes, tanto pelo Juninho quanto pelo Eugênio, pelo Negão. Negão me chamou algumas vezes. E eu não fui, mas, assim, não foi. Era porque eu não queria sair de perto do meu menino, né? Porque Armando, Armando tinha um pouco, estava bem novinho, sabe? Estava bem novinho. E eu não tive coragem de sair. Essas bandas que me chamaram assim, algumas delas, eu pensava muito na minha logística, sabe, Rick? Porque você sabe que é toda uma mudança, é mudança de É, tudo. É é. mudança de tudo. Você muda mesmo. Então, assim, mas andei algumas vezes, quando o Rama dançava, andei algumas vezes, fui para alguns shows com a Quem Saia cantava Rodada. lá na época que Rama dançava lá? Era a Raí, né? E mais quem? Era a Raí e a Natália. A Ivânia. Raí e Natália. Ivânia, Inclusive, né? inclusive, eu entrevistei Natália já. Nossa, foi incrível minha entrevista com Natália. Ela é show. Ela minha cunhada se encontrou com ela esses dias e ela mandou um beijo, um vídeo para mim. É uma maravilha também, ela. Muito, muito, muito querida. Gente, Henrique. Então, assim, dessas aí, eu tenho isso aqui comigo, assim, que era para eu ter ido. Se a intenção de ficar no Ceará já tivesse em mim, entendeu? uhum. Ó, vamos lá. Estão pedindo para falar sobre a Zanzibar. Como Bora. foi sua passagem pela Zanzibar? Foi tão rápida, vice. Eu passei acho que 4 meses na Zanzibar. Foi rápido mesmo. Foi bem rápida, mas é uma empresa séria, né? Bem séria. E, assim, eu também eu não tenho, na realidade, eu não gosto de falar das bandas em que eu passei, né? Mal. Até porque quem faz o ambiente é você, né? Quem faz o Uhum. ambiente é você. Se você vai para um ambiente cheio de coisa, cheio de vício, cheio de. Aí eu acho que eu sou tipo esponja mesmo, né? Tipo esponja. Eu acho que Sim. acontece mesmo que com esponja. Lá, eu não encontrei um ambiente ruim, não. Eu não encontrei um ambiente ruim, não. Eu encontrei um ambiente bom.
Tinha suas picuinhas, tinha, mas eu não me envolvia com as picuinhas que tinha, entendeu? Então foi tranquilo. Não tenho Ó, vamos lá. muita coisa para falar, não, porque foi pouco tempo. Foi tão rápido, né? Uhum. Vamos lá. Ai, Vamos lá. Janilton, olha, o Janilton de São Paulo, aqui me acompanha aqui. Jax mandou aqui. Você já sofreu racismo por sua cor? Você é uma das negras mais lindas do Brasil. Que obrigada. Olha, eu já sofri alguns. Olha, tem. Eu vou te contar uma coisa. Que esse racismo assim foi muito muito foda. Eu cantava no Flor da Pele e eu não vou dizer só o milagre, mas não vou dizer o santo, tá? Certo. Vou dizer o milagre, mas eu não vou dizer o santo. E eu fui convidada para uma banda, a banda ia começar, de um sanfoneiro muito famoso. Ia começar. E aí eu fui, fiz o teste e tal, nananã. E eu senti que quando a esposa dele me viu, que viu que era pretinha, os cabelos eram cacheados, naquela época você tinha que molhar com uma bombinha cheia de creme, entendeu? Na época. E aí, quando a mulher me viu, eu senti assim, uma rejeição por conta da minha pele. Entendeu? Por conta da minha pele. Não falou nada, não disse nada, mas para bom entendedor, minha palavra basta. E não Sim. falou nada. E aí, depois de um bom tempo, eu, assim, fiquei sabendo que uma pessoa de lá, de dentro, me disse que eu não fiquei por conta da minha cor. Porque estava atrás de uma loura, né? Dos olhos azuis, e nananã, e nananã. E E naquela época o aí, que mais queriam era cantora loira por conta da Valquíria, né? Magníficos estourada, então todo mundo queria uma loira igual a Valquíria. exatamente, exatamente. Aí, quando a pessoa viu que não era, que era a pretinha do cabelinho ruim, né? Aí, pronto, aí não me contrataram, mas foi bem melhor assim. Mas eu já É, sofri. o pessoal nos anos 90 tinha isso. Que todo dono de banda, quase todos, queriam uma cantora loira por referência da Valquíria. Só que o povo esquecia também que Luciano Melo, a negra da Era, Magníficos, arrebentava, arrebentava, era assim, né? era. Eu lembro Olha, muito disso. para tu ter ideia, eu cantava no Flor da Pele e a Luciene, nessa época, cantava na banda Phobos, que é uma banda lá de Caicó. E Conheço, aí a lembro da banda. Luciene, pronto, e a Luciene saiu da banda Phobos, se eu não me engano, para ir para o Magníficos. E aí o dono da banda Phobos veio atrás de mim lá em Patos. Eu fui até lá e tal, conversei com ele, mas aí também não queria mudar assim as minhas coisas, sabe? Aí eu não fui, mas eu também fui convidada. Eu vou jogar fogo no feno. Aliás, feno no fogo. Eu Joga. vou só arriscar, tá? O nome dessa banda que você foi fazer o teste. Você não precisa confirmar, tá? Se foi ou não. Foi banda Metrópole? Ai, ai, sei não. Sei não. Vai, Rick, faz-me outra pergunta, Rick, por favor. Eu lembro. Você chegou a receber convite no ano de. Não sei se você vai lembrar o ano, mas o ano eu lembro porque eu estava lá. Em 2005, chegaram a tentar levar você para Moleca Sem Vergonha, Sim. porque Fabiola Paiva, eu estava lá na época, e Fabiola Paiva estava saindo, e aí disseram, e tinham acabado de gravar o DVD da Moleca. Aham. Foi quando Fabiola decidiu sair da banda. E Eu fui. aí, e aí um dia a gente conversando, eu e Neto e Augusto, e eu sempre fui muito metido. Eu nunca gostava de estar no meio dos dançarinos, não. Eu gostava de estar no meio dos donos. Da cúpula, né? Era, não era, é sério, é tanto que eu tinha pouca amizade com os dançarinos. Eu sempre estava no meio dos donos, dos Aham. cabeças. E aí um dia a gente conversando, pô, Fabiola vai sair, não sei o quê, não sei o quê.
Aí ofereceram uma grana muito boa para ela na época. Aham. E ela estava decidida, não queria mais, porque tinha se convertido. Eu falei, gente, a Adriana Corrinha. Aí, Tem será que ela demais. vem? Aí eu fiz, pagando bem, que mal tem. Que mal tem. Aí eles ficaram de ligar, mas também eu não soube se ligaram para você ou não. Tem. Eu conheço o Neto, eu conheço o Augusto. E para você ter ideia, quando foi formar, quando foram formar a moleca, eu conversei com o Neto. Conversei com o Neto, cantava no Flor da Pele. Quando foram formar Cavaleiros do Forró, o Padang, algumas bandas aí, quando foram formar, me ligaram. E assim, eu acho que era porque não tinha de ir mesmo, sabe? Eu oferecia dinheiro, muita grana, mas é porque assim, eu não sou de farofa. É tanto que quando foi para a gente conversar, né, Rick? Eu olhei muitas assisti os seus vídeos e tal, porque eu já era meio que na minha, né? Sim, E depois de algum tempo eu fiquei mais ainda na minha. Nunca fui de muito alarde, não. Mas algumas bandas, sim, já me convidaram mas eu sou feliz, é tanto que a gente reconhecimento de um trabalho, né? sim, é Reconhecimento de um verdade. trabalho. Então, eu fico É feliz, mas verdade. fui chamada assim pro moleca. Quem é a formação hoje da Caviar? Porque eu não sei se ele está conseguindo, ele disse que com você ele está conseguindo segurar. Ele está conseguindo, tem um outro cantor, ele está conseguindo segurar. É eu e o Jaime ainda, é eu e o Jaime, tá assim, eu e o Jaime, tem algumas pessoas aqui ele tá, né, tem, assim, a banda não, né, a banda não, a banda como a banda sempre foi, desde que o Guto, que é esse agora, era cachê, né, então assim, se desvinculou mesmo, assim, quase todas as pessoas, mas esse é tanto que eu fiquei sendo muito pressionada em relação a fazer lives, né? Essas coisas, para Uhum. live de forró mesmo, da banda, tocando a banda. E não tinha como fazer, porque era um lá de São Luís, não, pertinho de São Luís, aí tinha outro lá de Vajota, um de Sobral, né? Assim, tudo. E para o Guto, já não estava entrando. Para sair, aí, meu filho, aí é que o negócio estava É verdade. punk. Mas esses dias a gente estava conversando e eu acho que vai sair uma live, né? Eu já estou mais me acostumando com o clima do mundo, né? Porque eu Sim. falei para você, tanto que eu não estava aceitando convite de nada, né? De É conversar verdade. com Desde o ano ninguém, nem passado que eu tento. internet, Desde o ano passado que né? eu tento trazer você. Mas isso não é porque era o Rick, não. É qualquer pessoa, é porque eu não estava me sentindo bem, sabe? Assim, disposta a conversar, a bater papo. Não estava. Mesmo que fosse aqui, né? Mesmo assim, eu dentro da minha casa, você na sua casa. Não estava. Porque o mundo tá do jeito que tá e eu sinto muito assim, né? Eu sou acostumada a levar alegria, cantar feliz, cantar alegre, tá mandando a energia que vocês mandam para mim, eu mandando para vocês, mas eu não estava sentindo isso. Para mim foi muito complicado, mas vai dar certo. Vai sim. Segura um pouquinho aí, fala com um pouquinho, ó. Adriana, o swing do forró foi um estouro com você e a música do Pica-Pau. Pica-pau. Foi Ei, sucesso. uhum. Essa música Então, você que sabe, né? Essa música é um brega daqui, é aquela Eu brega de tô Recife. maluco. Uhum. E a gente fez ela na nossa pegada, né? Que era a pegada do swing do forró, que na época não tinha banda nenhuma fazendo aquele tipo de forró que a gente fez na Uhum. época do swing do forró, que era muito percussivo, era com treme-terra, sabe? Era um negócio bem, bem diferente mesmo, bem swing mesmo, era um swing mesmo. Sim, E aí a gente gravou a música do Pica-Pau, né? E foi assim, aqui por aqui, tu não tem noção. Tu não tem noção. Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, foi muito top, muito top. É tanto que eu tenho um músico
que é assim, é um dos meus queridos, que é o Carlinhos, que o nome dele também foi mudado. Todo mundo chama ele de Pica-Pau, que era o que fazia a risada. E ele que fazia a risada. Então mudou o nome dele. Igual a Adriana virou Currinha, ele virou o Pica-Pau. Cara, na época, muita banda de forró pegava muita música de brega daqui de Recife, das bandas daqui. Porque as bandas de brega daqui era muito local. Então Aham, acontecia aqui. O próprio Tony Guerra mesmo lá com a Sacode, Sacode, aham, pegou muitas, né? músicas daqui, muitas músicas daqui. Então estourava assim e Verdade. casava muito bem. O pessoal dava uma identidade à galera do forró que arrebentava, Vera. Verdade, verdade, né? verdade. Aham. Fala da top 3 das cantoras de forró que você admira demais e respeita como profissional. Boa pergunta. Poxa, essa pergunta é muito boa, mas você me deixa meio que numa sinuca de bico, né? Porque são muitas, eu gosto de muitas, e o timbre de muitas me agrada demais, sabe? Me agrada demais. Mas eu vou falar só uma, tá? Que assim é o meu xodó, é a minha querida, é meu que eu acho assim, que eu me espelhei muitas vezes, é a Eliane, a Rainha do Forró. De fato, assim, para mim ela é uma das. Maiores referências. É muito em tudo, não só como cantora, sabe? Não só como cantora, mas o jeito, a postura, sabe? O jeito que ela trata as pessoas. E então, assim, para mim, ela é a primeira. Tem mais, mas ela. Sim. Né? Vamos lá. Linaldo mandou aqui. Se você não fosse cantora, qual profissão Pois você é, escolheria? se eu não fosse cantora na época em que eu, é assim, a minha mãe, eu sou a caçula de 6 filhos e a única mulher, né? Minha mãe teve cinco filhos homens e eu de mulher, a única, a rapa do casco. Minha mãe disse que é a rapa do casco. E na época minha mãe trabalhava e aí eu fui morar com meu irmão. Na intenção do meu irmão de eu fazer uma faculdade, nananana, eu fui morar muito cedo com ele. Acho que eu fui morar com uns 7 anos. Eu comecei a estudar. E eu sempre dizia que ia ser advogada. Advogada, 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 advogada. E fiquei aqui na cabeça do advogado. E terminou que com 14 anos eu comecei a cantar. E aí eu parei de estudar. Vim terminar o ensino médio, acho que depois de grande, fazendo EJA, né? Essas coisas, porque não tinha Uhum. tempo para estudar. Mas agora eu já estou fazendo uma graduação online. Depois eu digo para vocês, mas assim, não parei, né? Mas se eu não fosse cantora, eu talvez teria sido advogada. Naquela época, o pessoal entrava muito jovem nas bandas. Você entrou É, com quantos anos? Começou a cantar com... 14. Pois é, 14. entrava com 14. Eu lembro que minha primeira parceira de banda, que foi na Noda de Caju, ela tinha 13 anos. Né? Então, não dava tempo. E daí a gente desembestava nas bandas, não dava tempo Não terminar os parava, estudos. não tinha como estudar, não tinha como estudar, porque ou você estudava ou você trabalhava. E essa história de que você tem muito tempo nas viagens, não Não tem. consegue, não Não. consegue. Só se você tiver muita força de vontade, aí você consegue. Se tiver muita, muita, muita força de vontade. Mas na época eu comecei a cantar e o dinheiro supria tudo. Supria. Tu tá entendendo? Eu comecei a cantar, olha, eu comecei a cantar pelo simples fato de tirar a minha mãe das cozinhas das pessoas. A minha mãe era cozinheira de restaurante. E aí eu via o sofrimento dela acordar 5 horas da manhã, chegar em casa 10 horas da noite. Entendeu? Eu não tinha a minha mãe, eu não tinha a minha mãe. Eu tive que arrumar casa, eu tive que cozinhar, eu tive que fazer isso tudo muito cedo, porque a minha mãe não estava ali, entendeu? Não estava ali. E aí eu disse para ela, eu disse, mãe, eu vou ser cantora. Aí minha mãe deu uma risada, né? KKKKK, tu não sabe nem cantar, menina. Tu vai cantar, como é que tu vai cantar? Aí eu disse, olha, eu vou cantar
e a senhora não vai precisar trabalhar mais para ninguém, porque o meu dinheiro vai ser metade meu e metade da senhora. Aí ela, tá, pois tá bom, né? Deu aquela risadinha, tal. Uhum. Eu com 3 meses, 4 meses de banda, de cantora, a minha mãe não trabalhava mais para ninguém. E até hoje, a minha mãe mora comigo. E assim, foi a melhor escolha que eu fiz. Entendeu? Foi ter começado a cantar e ter tirado a minha mãe. Tá bom, porque ela já trabalhava, já trabalhou demais. E Uhum. aí deu tudo certo. Se bem que hoje, antigamente, o pessoal dizia, não, para ter um futuro tem que ter uma faculdade. Há muito tempo não é mais assim. É assim, eu acho que não. Há muito É tempo não é bom, mais assim. é bom ter uma faculdade. É bom ter uma faculdade, porque conhecimento nunca é demais, né? Quanto mais você aprende, mais você leva para você, para o resto da vida. É bom? É bom. Mas eu acho que não é o que é que eu, como é que eu posso dizer? Tem que ter uma faculdade, porque você vê tanta gente formada por aí e E não não está na sua exerce. área, não está na sua O, área. o próprio Jax botou aqui, ó. Estudos me tiraram meu sonho. Graças a Deus, ele me deu um novo sonho. Meus diplomas, para que serviram? Acontece muito isso. Entendeu? Exatamente, exatamente. É, eu tenho na minha família muitas pessoas que têm suas graduações e não tá trabalhando nela, É. entendeu? E nem por isso é, foi vencedor, foi vitorioso. Não, você tem que fazer uma faculdade, porque senão você não vai vencer na vida. Bem, há casos e casos, né? Quem somos nós Casos, para falar casos. alguma coisa? Vamos lá, de mais pergunta aqui. Boa Menino. pergunta, Linaldo. Você foi convidada para alguma dessas lives das cantoras de Fortaleza? Bom, deixa eu lhe dizer. Eu não fui convidada para nenhuma delas, mas eu acho que pelo fato de eu falar para muitas das minhas amigas, das minhas companheiras e parceiras e colegas, que eu não estava me sentindo segura, me sentindo bem para participar. Então, eu me externei muito isso, sabe? Eu falei Sim, muito sim. isso, muito isso. Talvez tenha sido uma trave mesmo assim, para que não me chamassem para participar, sabe? Eu, Sim. eu falei muito, muito, muito. Eu não queria conversa com um papo assim, ó. Eu não estava bem para chegar para, como é que se diz? Para cantar, jogar, levar alegria. Se eu não estava alegre, se meu Sim, sim. coração não estava alegre, a minha cabeça não estava alegre, meu pensamento não estava alegre. Então não Sim. ia ser uma boa companhia, né, nessas lives, não ia. Se hoje receber convite de alguma que vale a pena, porque tem que valer a pena, porque tem tanta live que a pessoa hoje tem que filtrar. Você Eu iria? assim, é porque você sabe que algumas lives às vezes é quase um show, tem tanta gente, tanta gente, tanta gente que dá medo, sabe? Tá Dá medo. medo, assim. Tem muita gente. Então, assim, às vezes, nesse aspecto não vale a pena, sabe? Porque se é E live é para nem ter duas, todas, três. e nem todas as pessoas estão fazendo o teste, viu? Não são Não em todas. tá, não tá, não tá, Rick, não tá. Então, assim, é complicado. Isso que o mundo tá vendo, que a gente tá passando, não é brincadeira, não. Algumas pessoas levam como se fosse brincadeira. Ah, não acontece nada. Acontece, pô, acontece, sabe? Eu conheço amigas, a minha cabeleireira, eu perdi a minha cabeleireira para Covid, o esposo dela para Covid. E muitos e muitas pessoas próximas que eu conheço. Não é brincadeira, não é brincadeira. Você sabe o que é você falar com sua amiga hoje, daqui a 2 semanas, você procurar não ter. Ela morreu por conta de Covid. Ela era uma mulher de 54 anos, de 55 anos, com a saúde em dia, sabe? E foi-se embora por conta desse vírus. O marido dela também, o irmão do marido dela também, a irmã. Então, assim, me deixa com a cabeça
a mil, sabe? Não tem como você jogar, falar, cantar, brincar, mostrar alegria, que se você não está sentindo aquilo, entendeu? Uhum. Ó, quero mandar. Quando começou a pandemia, né? Eu fiquei tão assim, né, em choque, que eu pensei em parar de cantar. Eu pensei em parar de cantar mesmo, em não cantar mais, em arranjar um outro a fazer, sabe? Uma outra lavagem de roupa, como diz minha mãe. Sabe? Pensei mesmo em parar, em não cantar mais. E aí a minha mãe dizia, você está ficando doida? Você não pode parar de cantar, não. Você tem que cantar, não sei o quê. E eu falei para muitas pessoas, né? A minha vontade de cantar, de parar de cantar. Mas eu vi que agora não é a hora ainda, né? Não é a hora de parar de cantar. Mas eu pensei, pô, eu fiquei assim com a cabeça meio doida. E olha que eu me considero uma pessoa equilibrada, viu? E olha que eu Sim. me considero uma pessoa equilibrada, uma pessoa com minha mente sã. Você Mas chegou. chegou, você chegou a ter síndrome do pânico, porque muita gente teve síndrome do pânico Eu acho de, que eu tive. né? Eu Que acho que eu você tive. ficava assim, tipo, qualquer coisa assim. E muita Aham, gente teve e não sabia que era, que era, né? exatamente. Eu acho que eu tive síndrome do pânico. E eu sei exatamente que eu acho que eu tive, porque eu fiquei mais ou menos assim quando roubaram o meu carro, né? Quando roubaram o meu carro, eu fiquei 3 meses sem conseguir. Entrava num carro, olhava para um lado e para o outro e ficava com aquela agonia, sabe? Será que tá vindo um homem aí roubar o carro? Será? As pessoas, eu passei uns três, 4 meses sem carro, né? Que é aquela burocracia toda, não. Uhum. Eu não tinha seguro no meu carro, não tinha seguro. O carro era quitado e tal, aí lá vai você ir atrás de outro carro, aquela coisa toda. E aí as minhas amigas, Adriana, eu vim buscar o carro. Adriana, o carro tá aqui, tá? O carro delas, né? E eu não tinha coragem de pegar, porque eu achava que iam roubar de mim do mesmo jeito, sabe? E você vê as pessoas próximas a você indo-se embora assim, do nada, abriu o janela, pronto, entendeu? Você fica. Eu acho que eu tive um pouco de síndrome do pânico. Eu acho que eu tive. Vamos lá. Rama trabalha com você hoje? Porque quando eu encontrei vocês Não. na Canários, ele estava como produtor, não era da Canários? Não, o Rama é funcionário público da Pacatuba. Ele trabalha lá na Pacatuba. Ele, Abração, assim, Rama. graças a Deus, Deus sabe o que faz, a gente não sabe o que diz, né? Porque num momento como esse, ele está em uma área totalmente diferente da minha, né? Que aí Deus botou ele lá para, não sei se, já sabe, lógico que Deus sabia, né, o que ia acontecer. Então, assim, ele lá na área dele e eu na minha, graças a Deus deu para, sabe, porque Sim. você sabe que a gente da área da música, do entretenimento, né, Eventos. tá, sabe, cara? E Tá. a gente precisa que os governantes olhassem, porque a nossa profissão, hoje, vocês estão isolados dentro de casa, a gente está isolado dentro de casa. O que seria da gente sem a arte, a música, o filme? Tu tá entendendo? Então é Gente, uma coisa necessária, cara. sabe algo, não que seja vergonhoso, me entendam o que eu vou falar. Não que seja vergonhoso o que eu vou falar agora. Mas me choca e me entristece quando eu vejo grandes cantores aqui cantando com o número do Pix. É. R$ 10, R$ 20. É vergonhoso às vezes, né? Agora é vergonhoso, eu digo assim, Não não, para ele, não, mas não para a que ele, mas ponto para chegamos? nossa, para a gente, para nossa classe, que a gente não tem apoio de ninguém, sabe? Governante nenhum, de ninguém, de ninguém, de ninguém. Esse negócio de auxílio, de não sei de que, auxílio, não sei de que. Me pergunte o que é isso. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. Não vai um auxílio de aqui em Fortaleza estava um auxílio de que acho que era R$ 1.000, 500 e Dos 500 músicos, né? por música. Sei o que é isso, não. Então, assim, falam muita coisa, sabe? Que vai ajudar, que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê, mas ninguém vê. Na prática, ninguém vê. Então, as pessoas estão tentando. Olha, tem gente se reinventando de uma forma que eu acho que nem eles imaginavam que poderia, sabe?
É se reinventar mesmo, porque senão não traz o de cada dia para dentro de casa, porque o que a gente tinha, o que a gente tem é isso, nossa profissão, é a banda, era as festas. Então, se não vem, não tem de onde tirar, É entendeu? verdade. Não tem. Então, Bruno Macedo, das inúmeras que tiveram, qual foi a melhor formação da Caviar para você? Foram muitas mesmo. Foram, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não sei se eu já falei em alguma live, mas em alguma conversa que eu tive. Eu me apaixonei pela Caviar uma vez em que eu cantava no Flor da Pele, eu cantava no Flor da Pele, e eu fui tocar no São João de Campina Grande. Era Flor da Pele, Caviar com Rapadura e uma outra banda que eu não lembro qual era. E aí eu lembro de ver Lince, os meninos, o Kelvis e o Kelps e Kelpis, Kelvis. e eu não lembro se era Cláudia ou se era só a Lince. Eu não lembro. Eu me apaixonei pela Caviar, pela aquela música, né? Esse homem é uma loucura em minha vida. Me apaixonei. E eu escutava essa música assim várias vezes, várias vezes, várias vezes. E eu dizia assim: um dia eu ainda vou cantar nessa banda. Eu dizia: um dia eu ainda vou cantar nessa banda. E eu me apaixonei mesmo pela Caviar. Você vê o que é o universo. Você manda para o universo vem mesmo. Você Você abre. determinou e veio. Lógico, você abre. Não tem como, não tem como. Você abriu. Então, eu abri um canal com a Caviar, sabe? E aí, nessa época, eu achei assim a formação maravilhosa, que era a Lince, Kelps, Kelvis. dos dois meninos. Eu não lembro quem se Rabelo estava. tava, acho que Rabelo tava nessa Eu acho que época. era Rabelo, os dois meninos e a Lince. As formações da Caviar eu gosto de todas, né? Eu gosto de todas. Mas essa foi quando eu toquei, que eu vi pela primeira vez a Caviar. Foi ali. Aquilo dali marcou muito. Era muito bonito de ver. Muito mesmo. Ó, Forró Sentinela, você passou quanto tempo lá? Bem pouquinho. Eu De onde acho que eu era? passei. Eu nunca ouvi Era lá de falar nessa. Patos. É lá de Patos. Era uma banda de Patos. Que era a Laninha Show cantava lá. Com o Ricardinho. Era uma banda de Patos. Eu passei assim, eu não tenho boas recordações, né, dela. Não tenho boas recordações. Foi um momento muito sofrido, assim, em relação. Mas era por opção mesmo, sabe? Porque no momento em que eu estava lá, muitas bandas do Ceará, de Fortaleza, me ligavam para vir cantar, né? Na época, eu acho que na época eu falei com o Júlio César, que era Sacode, com Cássio para vir para o Garota. Na época era Garota, não era o Wesley, Garota Safada. Falei algumas vezes, eu estava até em Recife quando eles me ligaram. Algumas bandas daqui de Fortaleza me chamaram, mas foi mais por opção mesmo. E eu fiquei para não ter que viajar, né? Por conta do meu filho. Mas eu não tenho boas recordações, assim, tenho boas recordações das pessoas que estavam lá, né? Dos músicos, dos dançarinos, das dançarinas, das pessoas que estavam lá, sim. Eu tenho boas recordações deles. Era uma família mesmo, era maravilhoso trabalhar com eles. Mas, por outro lado, você sabe exatamente o outro lado, não foi bom. Não foi bom. Foi Os castigante. bastidores, né? Os bastidores. Foi. Foi bem castigante, sabe? Mas serve de lição, né? É. Eu Serve não de conheço lição. essa banda, não. Nunca ouvi falar, não. Era uma banda local mesmo, pequena. Tocava muito por ali. Será que eu tenho ouvido? Hum. Um ano importante. E por quê? Um ano importante por quê? O ano de 2003 foi um ano muito importante na minha vida, que foi quando eu encontrei Ramatiz, que mudou assim minha vida assim da água para o vinho. 2003. Complete a frase. Ah, eu tô com medo. Eu tô com medo de verdade? Sim, de verdade. Eu tô com medo. Eu tô com medo.
Eu acho que desse tempo mesmo, desse clima, dessas coisas que está acontecendo no mundo, sabe? Mas, ao mesmo tempo, esperançosa, sei que tudo vai passar, sei que a gente vai tirar lições, né? Vai tirar lições, mas você, quando olha assim, você diz, ai, eu tô com medo, de verdade. É importante ter medo, porque o medo ele breca a gente, ele Com freia. certeza. Quando você não tem medo, Aham. você desembesta. As pessoas acham, não, eu não tenho medo. Tem que ter um Tem pouco que de ter. medo, Aham, tem né? que ter. Uhum. É lógico que você tem que ir, não pode perder a coragem de avançar, mas você tem que ter o medo para poder dar uma Sim, brecada, né? E ir com é verdade. cautela. O medo é para isso, Uhum. não para paralisar Não você, para paralisar, é. Uhum. mas para dar uma brecada. Esse é o medo. Ó, flor da pele. Complete a frase. Flor da pele. Foi. Foi a Flor da Pele, eu posso dizer que a Flor da Pele abriu, mostrou a Adriana o que a Adriana poderia fazer, assim, o que a Adriana poderia ser na profissão. Foi dali que eu comecei a ver que, de fato, eu poderia ser uma cantora, poderia levar minha arte para mais longe. Ela que abriu os caminhos assim, sabe? Eu sou muito grata à Flor da Pele. E a Canários, Jairo. Canários do Reino. Foi. Canários do Reino também. A Canários do Reino é uma banda que eu vou levar no meu coração para sempre, não só pela galera que tem lá, né? Pelo povo que trabalhava comigo, mas porque eu conheci muita gente maravilhosa da Bahia, porque a Canários é uma banda que pode dizer que o pessoal acha que Canários da Bahia, né? E então, assim, a Canários me apresentou a Bahia, assim, mais do que eu já conhecia. Caviar com rapadura. É. Ai, caviar, caviar com rapadura é meu mimo, caviar com rapadura é meu bem-querer. Eu sou muito grata e realizada mesmo assim, como pessoa, como profissional. A caviar é o meu xodó. Zequinha, ex-dono da Caviar. Ex-dono da caviar. O Zequinha foi um bom patrão para mim, sabe? Por mais que tenha tido esses atropelos, essas coisas de coisa de patrão mesmo, porque você sabe que patrão puxa mesmo para ele, né? Mas Zequinha foi um bom patrão. Um bom patrão para mim. A personagem Corrinha. A personagem Corrinha, eu acho que ela tem um pouco de medo mesmo, ela tem um pouco de medo, um pouco de receio, né? Mas ela é muito, eu acho que forte mesmo, assim, que ela passou uns perrengues, Corrinha, né? Para ser a Corrinha, para ser a Corrinha mesmo, porque se dependesse da áurea da época, não teria sido a Corrinha, entendeu? O que você pode dizer que aprendeu com a dor o que a felicidade não pôde ensinar? Lição de vida, como diria Beth Nascimento. O que que eu aprendi com a dor? Eu, graças a Deus, eu não tenho, assim, muita mágoa no meu coração, não. Eu não tenho. Mas eu aprendi em relação à vida mesmo, que você tem que ir atrás dos seus objetivos, porque na minha família, eu tenho 5 irmãos, né? Eu tenho 5 irmãos, graças a Deus, todos vivos, mas eu tenho 2 irmãos que eles dão um trabalhozinho, sabe? Aquele, não, toda família tem, né? E eu aprendi muito porque, em relação à minha vida de cantora, quando eu chegava das festas, cansada e tal, e eles brigando, sabe? Eles brigando, 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 muito mesmo. Então, eu aprendi que a bebida não faz parte da minha vida. A bebida me castigou muito em relação à minha família. Bebida, cachaça, né? Então, assim, eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim, não quero isso para dentro da minha casa.
Mas em relação à dor foi isso. A bebida me machucou muito em relação aos meus irmãos. E então eu tirei como lição. Eu não quero para minha vida, de jeito nenhum. Como diria Bel Marx, então diga que valeu e o que valeu foi bom demais. O que foi bom demais até aqui? Foi bom demais ter vindo para caviar. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Se fosse para vir, eu viria de novo, faria tudo de novo. Foi, para mim foi válido. Valeu, valeu demais. Adriana, nesse momento, eu quero que você se concentre em mim. Eu levo para você a cápsula do tempo. A cápsula do tempo, ela vai aparecer agora na sua frente. Você vai entrar nela, ela vai fechar, e eu vou te levar lá para Patos. Hum. Para aquela Adriana de 14 anos. Aquela garota, ela tinha um sonho. Ser cantora de banda. O que mais sonhava, o maior sonho daquela Adriana, não era só cantar, mas tirar uma mãe de 5 filhos. Trabalho puxado. Que era estar na casa dos outros. Só ela sabe quanta coisa passou. Só sua mãe sabe quantas coisas ela ouviu. Hum. E teve que engolir calada para Oxe, sustentar os 5 filhos. exatamente. Só ela sabe como foi suado dar o pão de cada dia com os 5 filhos. Aquela Adriana, ela ainda muito jovem, ela dizia: mãe, eu vou ser cantora. A mãe dela riu. Sei como vou, mãe. Eu vou ser cantora. E sabe para quê? Para eu ganhar dinheiro. E o dinheiro vai ser dividido para mim e para a senhora. Para a senhora não precisar mais trabalhar para ninguém. Exatamente. Inconscientemente, Adriana, aquela Adriana já estava determinando, Uhum. já estava não jogando para o universo, mas entregando ao universo. E palavra tem poder. É isso aí. Um dia o universo te traz, te manda de volta. E aí começa. Aquela garotinha com 14 anos, nem terminou os estudos, Uhum. já entrava no mundo de bandas. Um mundo que parecia ser tão feliz, tão alegre, só glamour, mas não era tudo isso. Uhum. Ela aprendeu na tora. Foi. Aprendeu na tora a ser a melhor cantora, para poder se destacar e segurar seu emprego. Aprendeu a ser forte. Aprendeu a brigar também. Foi. Mas aprendeu também a muitas vezes ver e fingir que não vê. Uhum. Ouvir e fingir que não ouviu. E muitas vezes ter vontade de falar e não falou. Não falei. Exatamente. Passa por algumas bandas na região. Algumas teve boas alegrias. Outras foi traumático, foram traumáticas. Até chegar à Flor da Pele. A banda que fez um barulho enorme na Uhum. Paraíba. Representando a sua cidade, Patos, onde tem um dos melhores São Joões da Paraíba. E sabe de uma coisa, Adriana? Aquela garotinha de 14 anos ainda não tinha noção que ela ia É. chegar ali em uma banda onde sua cidade, onde levava as melhores bandas, existiam as maiores musas e ídolas do forró, ela se tornava musa e ídola da própria cidade. Era. Foi. E começou a fazer barulho. Aquela Adriana não tem noção. Que barulho a Adriana fez. E começaram a surgir convites. E mais convites. E mais convites. Era tantos convites de bandas que se a gente fosse falar, eu ia dizer, é mentira.
Ela Deixa vai em receber. quê? Isso aí tudo e não foi, não. Evito de falar, acredita? Eu evito. Adriana, mas nem tudo foram flores. Hum, Um dia ela foi para uma banda de um famoso sanfoneiro e sentiu que o peso da sua cor pesou mais do que o seu gogó. Gogó. Exatamente. Mas o que Deus tinha preparado para aquela Adriana era muito maior. Verdade. Posso dizer, com a flor da pele, ela se tornou uma ídola no mundo do forró. Sei, sim. Entre inúmeros convites, ela foi parar na Caviar com rapadura. Ai, eu tô com medo. Aquele medo que diria: e aí, menina, tá com medo? Né? Naquele momento ela não teve medo, pois ela foi. E a Corrinha, de certa forma, foi uma personagem para te deixar forte. Para muitas vezes, quando a Adriana sentia medo, a Corrinha dizia: não tenha medo, vá em frente. Sabe aquela coisa Clark Kent e Superman? Uhum. Fazia assim, quando entrava a Corrinha no palco, não existia mais ninguém. Sim. Só você e Deus sabe tudo o que você passou até chegar. Verdade. Encontrou o amor da sua vida, construiu família. Chegou o momento que saiu da Caviar, foi para outra banda, Canários, voltou para Caviar. Pois sabe aquela banda que aquela Adriana um dia ouviu, aquela formação, Cláudia, Kelps, Keves e Rabelo cantando: viver por você, eu é mais que querer. Lá no céu, Deus ouviu e Verdade. disse: essa música agora será sucesso na sua voz. Adriana Corrêa, entre inúmeros grandes vozes que passaram pela Caviar, você se tornou a cara da Caviar com rapadura. Obrigada. Faz eu chorar não, Eu, viu, menino? eu quero Oxe. que agora, você nesse momento, aquela menina de 14 anos, que não teve tempo nem de terminar os estudos, ela está ali andando nas ruas de Patos, falando para Deus: um dia eu vou ser cantora. Nesse momento, Adriana, você, Adriana, está encontrando com ela. Ela não sabe que você é ela no futuro. Hum. Só você sabe que ela é você. O que você diria para ela agora, sabendo de tudo que ela vai passar até chegar aqui? Eu diria que é, em alguns momentos as coisas que você deixou de falar era para ter falado, era para ter falado. Talvez alguns convites que você recebeu, não todos, mas um ou outro era para você ter aceitado, um ou outro era para você ter aceitado. E mas continuasse com essa mesma essência, sabe? Com a mesma essência de quando entrou em banda com 14 anos. Hoje é para ter, eu não me arrependo não assim de ter trilhado dessa forma que eu trilhei até agora, sabe, Rick? Mas algumas coisinhas que eu vi era para eu ter falado. E algumas coisinhas que eu me calei era para ter, sabe? Era para ter falado mesmo e não ter fechado os olhos. Mas eu costumo dizer que cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Então, mas entre outras coisas, eu fui bem feliz, bem realizada mesmo assim, sabe? Só isso eu diria para ela, mas o resto eu dizia, fez certo, bem certinho, tá certo, continue assim. Senhoras e senhores,
o riquinó da pergunta de hoje foi com ela, Adriana Corrêa. Ai, obrigada, Rick. Obrigada. Foi um prazer conversar com você. Você é maravilhoso. Eu já tenho visto algumas entrevistas. Você deixa o artista à vontade, você enaltece as qualidades do artista e eu acho que da forma que você conduz é muito bom conversar, sabe? Porque você tipo faz conta mesmo assim da pessoa. Então a pessoa se sente querido, se sente acolhido. Continue assim que eu tenho certeza que todo mundo vai querer conversar com você, Amém, tá bom? amém. Obrigado, Adriana. Então, obrigado por tudo. Gratidão, Que viu? Deus abençoe muito cada um de vocês. Obrigado por Amém. Você também. Muita saúde, muita saúde. Beijo para todos. Saúde para você e sua família. Que Deus proteja e que você traga muitas e muitas entrevistas maravilhosas para a gente curtir, porque faz um bem danado para a gente estar vendo essas coisas. Tá bom? Então, Um como eu sempre beijo. digo, brilha a prosperidade. Tchau. Beijo. Tchau, filho. Cheiro, cheiro.